O vídeo de hoje é para atender um pedido de vocês, que é comentar a respeito dos melhores livros, na minha opinião, para aprender matemática. E o assunto de hoje são livros de cálculo e de pré-cálculo também. Olá, meu nome é Daniel Nunes, você está no Tem Ciência e o cálculo é o primeiro contato com a matemática do ensino superior. E a gente sabe que esse contato ele é muitas vezes traumático, né? Uma das matérias que mais reprova na faculdade é o cálculo, especialmente o cálculo 1, e isso acontece no mundo inteiro. E não é só esse o problema não, tá? É muito comum a gente ver alunos que estão lá no final da faculdade, mas que ainda possuem dificuldade com os assuntos relacionados ao cálculo 1, o cálculo de uma variável. Isso é horrível, né? Porque o cálculo de uma variável é a base não só dos outros cálculos, mas também de praticamente toda a matemática do ensino superior, especialmente se você não for matemático, tá? E como ele é a linguagem das matérias de exatas do ensino superior, às vezes o sujeito tem uma dificuldade numa certa matéria, como dinâmica dos fluidos, só que na verdade a origem dessa dificuldade está numa base fraca de cálculo. Então todo mundo que está cursando exatas no ensino superior precisa ter uma boa base de cálculo. Isso vai ser um diferencial na sua vida. E foi pensando nisso que eu lancei o Dominando Cálculo, um curso completo de cálculo de uma variável que começa ali desde o básico, desde o pré-cálculo e vai até conteúdos mais avançados, para te dar uma base forte e realmente diferenciada. Inclusive, o link do Dominando Cálculo está aqui na descrição e no comentário fixado. Clica lá para conhecer o curso, para ver direitinho a nossa proposta e, se você curtir, começar hoje mesmo a estudar matemática comigo. E durante o processo de elaboração desse curso, consultei muitos livros, né? Então estou com eles frescos aqui na minha cabeça para poder resenhar aqui para você, para te dar uma recomendação de livros voltados para o aprendizado do cálculo. Mas é importante dizer que uma das maiores dificuldades dos alunos que cursam cálculo tem origem em deficiências na formação da matemática do ensino médio. Tem muita coisa necessária para o cálculo que o sujeito não aprendeu ou então não aprendeu direito. E é por isso que o nosso curso, Dominando Cálculo, começa justamente no pré-cálculo, que é aquela matéria do ensino médio necessária para um pleno entendimento do cálculo. E no nosso curso, a parte do pré-cálculo foi feita lado a lado com a parte de cálculo, para que eu tivesse certeza de que ele ia conter realmente tudo aquilo que é necessário. E também não tivesse nada além do necessário, para você não perder tempo com coisas que não teriam utilidade para o cálculo. Então, cuidar da base do ensino médio, do pré-cálculo, é fundamental, porque o conhecimento matemático se constrói em camadas. Conhecimentos mais sofisticados dependem de conhecimentos mais básicos que vieram antes. E se você tiver muitas lacunas, não vai ter sustentação para absorver as coisas de nível mais elevado. E aí o teu castelo vai desmoronar e você não consegue aprender. E é por isso que a minha primeira recomendação de livro para você de cálculo, na verdade, é um livro de pré-cálculo. E o melhor livro que eu conheço desse assunto é esse livro aqui. Eu gostei bastante. É Pré-cálculo, uma preparação para o cálculo do Sheldon Axios, né? Eu vou deixar os links dos livros que eu vou falar aqui na descrição, no comentário fixado para você, tá? Esse livro aqui, ele é um livro grosso, né? Então, obviamente que talvez não seja tão interessante você ler esse livro aqui de capa a capa, tá? A menos que você realmente não saiba nada de matemática do ensino médio, aí pode ser que ler de capa a capa tenha alguma utilidade para você. É muito mais um livro para você folhear o livro, né, e você consultar e se deter naqueles assuntos que você viu ali que você não está muito seguro, você não sabe direito o que é, ou você sabe que você tem algumas deficiências, né? E além disso, é um livro que tem muitos e muitos exercícios, tá? E é uma coisa que eu sempre falo aqui para vocês, falo isso no curso, inclusive. Só se aprende matemática fazendo exercício, tá? Ninguém vai aprender matemática de verdade simplesmente ouvindo alguém falar. Então você precisa fazer os exercícios. E esse livro aqui traz uma porção de exercícios que, e alguns deles, né, apesar de serem matérias do ensino médio, muitos desses exercícios aqui, eles já estão conectados com assuntos do cálculo, tá? Então você vai aprender a colocar em prática aquelas ferramentas do ensino médio já naquele ambiente ali do cálculo, né? Então é um livro realmente muito interessante, que é voltado para pré-cálculo, né? Então tudo que ele te ensina aqui tem como único objetivo te preparar para o cálculo, né? Então é um livro muito bacana, que todas as pessoas que começarem até a cursar cálculo e vão sentindo muita dificuldade, especialmente logo no início, pode ser que esse livro aqui salve você, beleza? Existe uma outra recomendação, né,
que a gente vê muitas pessoas fazerem, inclusive professores, né, com quem eu conversei, acabam tendo essa preferência, que é recomendar para o aluno aquela coleção lá dos Fundamentos da Matemática Elementar, que é uma coleção, eu tenho ela aqui, mas é uma coleção muito extensa, tá? Ela não é focada no pré-cálculo, né? Ela é uma coleção voltada para toda a matemática do ensino médio. Então, não é razoável que você pegue são 10 ou 11 livros, né, daquela coleção e você leia todos eles simplesmente com esse objetivo de se preparar para o cálculo. Isso seria um grande exagero, uma grande perda de tempo, tá? É até possível você pegar determinados assuntos em determinados volumes e tal, mas para fazer essa seleção de quais assuntos são importantes e quais não são, você já precisaria saber o que realmente é necessário para o cálculo, né? Então, assim, é quase que absurdo achar que um aluno que nunca viu cálculo vai saber o que ele tem que estudar de pré-cálculo para se preparar. E é por isso que um livro assim, né, um livro voltado especificamente para o assunto, é uma grande mão na roda, especialmente para quem está estudando aí por conta própria, tá? Então, no assunto de pré-cálculo, essa é a minha recomendação para você, tá? Agora, passando já para o cálculo, o primeiro livro que eu tenho aqui para recomendar para você é esse livro aqui. Já está numa edição mais adiantada, né? A capa mudou, mas é o livro do Stewart, tá? Esse aqui é o volume 1, que aborda aqueles assuntos de cálculo 1. E eu acho esse livro aqui muito bom, tá? Ele é o livro mais didático que eu conheço de cálculo 1. Então, ele é um livro assim que vai realmente pegar você pela mão e te conduzir pelos assuntos. Inclusive, ele começa com uma parte ali de revisão, é uma parte que seria um pouco de pré-cálculo, tá? Ele começa, inclusive, sugerindo ali alguns testes para que você faça, né? Para que você verifique os seus conhecimentos, para ver se você está realmente aí já apto a começar para o estudo do cálculo, né? E caso o seu desempenho não tenha sido muito bom, esse livro aqui ele já possui no final dele alguns apêndices que estão relacionados a conteúdos ainda do pré-cálculo, tá? Então ele contém assim um mini curso de pré-cálculo dentro dele, fazendo aí realmente uma breve revisão daqueles assuntos mais relevantes do pré-cálculo, tá? Ele não é, obviamente, completo como aquele livro lá do Sheldon, né? Ele tem, na verdade, esses dois livros aqui, eles têm a mesma espessura, né? Então, obviamente que aqui não vai ter a mesma quantidade de pré-cálculo que você tem aqui. Mas, se você já está bem razoável no pré-cálculo, o material que tem aqui talvez seja suficiente para você, tá? Porque ele vai ali realmente naqueles tópicos mais centrais e que vão fazer mais falta. Dito isso, né, com relação ao cálculo, esse livro aqui do Stewart acaba sendo um livro que ele vai atender a maioria dos estudantes, tá? Especialmente se você não for um estudante de matemática, se você for um estudante de engenharia, ou até mesmo se você for um estudante de física, tá? Se você for de economia, biologia, enfim, todas as outras matérias, todas as outras áreas, né, que acabam necessitando do cálculo, eu diria que esse livro aqui é o seu livro, tá? Problema desse livro, né, ele não é um livro que vai te dar a teoria de uma forma mais embasada e nem mais avançada, tá? Então ele tem as suas limitações com relação a esse lado da teoria, tá? É um livro que não aborda muitas questões assim importantes, tem alguns resultados importantes que ele não demonstra, né? Então, para quem quer aprender mais a parte teórica do cálculo, não é um livro completo. Mas se você está interessado mais naquele lado assim da calculeira, né? De realmente aprender a fazer as contas, que acaba sendo o enfoque da maioria dos cursos de cálculo que a gente vê por aí, especialmente fora da matemática, então esse livro vai te servir perfeitamente, né? Eu acho que talvez todos os estudantes, mesmo estudantes aí de matemática, vão se beneficiar muito de ter nas mãos esse livro aqui, porque ele é um facilitador do teu caminho, até se o teu interesse for mais teórico, porque ele vai abordar as coisas não de forma completa, mas ele vai fazendo aquilo ali de forma bem acessível, tá? Então, é um livro bem interessante para você ter aí na sua coleção. Indo para os livros mais teóricos, a primeira sugestão que eu dou é esse livro aqui, que é o livro do Apostol, tá? Inclusive, essa é uma versão traduzida para português, né? Só que é português de Portugal. Então, se não é esse o seu caso, você vai achar aqui alguns elementos um pouco esquisitos de linguagem. Mas, obviamente, que para quem fala português, isso aqui ajuda bastante, tá? O livro do Apostol
é um livro com um outro enfoque. Tá? Ele não é um livro voltado para quem quer simplesmente aprender o cálculo do ponto de vista mecânico, né? Técnicas de derivação, de integração feitas de forma exaustiva, como é ali no caso do Stewart, né? Então, é um livro que tem mais um viés aí para o lado da teoria, tá? Então, quem quer dominar a teoria, esse livro aqui pode ser um livro bem interessante. O começo desse livro já é bem diferente do Stewart, né? Ele começa com propriedades básicas dos números reais, propriedades chaves dos números reais, ele menciona ali o axioma do supremo, né, que é aquilo que diferencia os reais dos racionais. Esse tipo de discussão não existe no Stewart, tá? Então esse livro aqui é para quem quer fazer um embasamento teórico maior, bem mais sofisticado do que você vai ter ali no material do Stewart. É um livro que eu gosto também porque ele sempre abre os capítulos, né, com muita motivação histórica, né? Ele situa mais ou menos ali como é que estava a matemática na época em que as ideias daquele capítulo foram surgindo, tá? Então, até como referência histórica, esse livro aqui faz umas discussões que são bem legais, tá? Mas do ponto de vista assim do nível de matemática que você precisa ter para pegar um livro como esse, você precisa estar num nível acima, tá? O livro do Stewart é muito mais acessível do que esse livro aqui. Esse daqui é um livro bem mais cascudo, né? Talvez não seja o livro para você pegar inicialmente, ou pelo menos não seja o livro para você pegar sozinho, tá? E aí, assim, é uma coisa que eu sempre recomendo, né, para quem quer materiais teóricos mais parrudos, é você pegar esse livro junto com esse aqui, tá? Porque esse aqui vai te salvar naqueles momentos em que você travar e não entender, e esse aqui vai dar aquele complemento teórico que está faltando aqui, beleza? Então, é uma dobradinha interessante, e interessante também porque os dois estão em português, tá? Então, isso ajuda bastante, porque eu sei que tem gente que não fala inglês, né? Apesar disso ser aí um problema, especialmente se você procura uma carreira científica ou se você quer um dia fazer um mestrado ou um doutorado, o inglês é essencial. Então, se você ainda não tem o domínio do inglês, essa dobradinha é uma dobradinha interessante para você, tá? E se mesmo que você tenha, é uma dobradinha interessante porque são dois bons livros, cada um com as suas características. Bom, tem um outro livro aqui, que infelizmente eu não tenho ele fisicamente, né? É um livro que eu tô pensando em comprar já há um bom tempo, mas os preços são proibitivos, né? Porque ele tem que ser importado, que é o livro de cálculo do Spivak, tá? O Michael Spivak. Ele é assim, vamos dizer, ele é o poeta da matemática, tá? Ele escreve o livro com uma linguagem assim, parece que ele está realmente conversando com você. É uma coisa que prende, né? Prende a atenção do leitor, é muito cativante. E ele é um cara que ele gosta de ir apresentando as ideias e construindo as ideias junto com você, tá? Então, para quem tem um perfil mais teórico e quer ter essa sensação de como que as coisas realmente foram surgindo, mas não a nível histórico, como faz aqui o Apostol, mas sim a nível realmente de ideias, né? Da onde que surgiu, por que surgiu. Então, o livro do Stewart é um livro sensacional para quem tem essa pretensão. É um livro mais teórico também, mas a linguagem dele, talvez, né, por ser tão diferente do Apostol, porque o Apostol é um livro mais seco, o Stewart, ele talvez, a forma de escrever dele torne mais fácil, ou talvez seja mais ao seu gosto, né, o estilo de escrita do Stewart do que o Apostol, que é mais seco, tá? O Stewart, ele discorre mais sobre as coisas, né? Então, às vezes é algo assim que vai te agradar mais dependendo do tipo de leitor que você é. Mas tem coisas no livro do Stewart que são sensacionais, assim. Tem um capítulo em que ele faz ali aplicações da ferramenta que você já tem em mãos e ele faz ali a discussão do movimento planetário, né, nos mínimos detalhes. Então, é um livro muito legal para quem tem essa pretensão de seguir uma carreira acadêmica, porque ele já meio que te coloca ali num estado de espírito que é o estado de espírito daquela pessoa que está ali descobrindo as ideias, né? Que é o que faz um pesquisador no seu dia a dia, tá? Então, esse livro é um livro que eu recomendaria demais, especialmente para os estudantes de matemática e de física, tá? E assim como eu falei o caso do Apostol, eu acho que o Spivak acaba não sendo um livro bom para você usar sozinho, né? Se você for usar o Spivak, leva junto, vamos pegar aqui, leva junto o livro do Stewart, porque vai te ajudar.
vai te ajudar bastante. Especialmente assim, pô, você acabou de vir do ensino médio, você já vai entrar no ensino superior e você já vai pegar um livro mais cascudo, talvez o choque seja muito grande, né? Sem falar o enfoque possível do teu professor. Não adianta você fazer um estudo de cálculo 1 super teórico, sabendo o fino da teoria e deixando o lado de cálculo mesmo, né? de calculeira, o lado mecânico de lado, como faz o livro do Stewart, né? Ele não dá muita atenção para esse aspecto, o livro do Spivak, né? Ele não dá muita atenção nesse aspecto. Quem faz isso é o Stewart. Aí não adianta nada você ter ali o fino da teoria, chega na avaliação do teu curso de cálculo, o professor cobra apenas calculeira e você fica ali sem saber o que fazer porque você não desenvolveu esse negócio direito, tá? Então é importante ter um livro voltado também para essa coisa mais mundana do cálculo. E para fechar, eu queria trazer aqui o livro que para mim é o melhor livro de cálculo 1 de toda a história. Esse aqui é um tesouro e é o livro do Curran, tá? O Curran, na verdade, ele escreveu esse livro aqui em parceria com o Fritz Jones e eles têm também um outro livro, né? Mas esse aqui é uma espécie de versão um pouquinho mais moderna do material anterior. Esse aqui é o Introduction to Calculus and Analysis, volume 1, porque trata de cálculo de uma variável. Isso aqui é conhecido por muita gente como sendo o melhor livro de cálculo de todos os tempos, tá? Ele é um livro que tem aí quase 100 anos, né, essa edição. Acho que o livro anterior desses caras aqui já tem 100 anos e esse aqui tá chegando perto. E não foi superado até agora, né? Porque todos os bons livros que eu vejo por aí, nitidamente se inspiraram fortemente nesse cara daqui, tá? Esse cara daqui é o melhor livro de cálculo que já foi escrito. Porém, ele é um livro que não vai ser muito bem apreciado por quem está vendo o cálculo pela primeira vez, porque o degrau para você ler um livro desse aqui é um degrau muito alto, tá? O primeiro capítulo já é um capítulo bem pesado, ele entra no mérito ali da construção dos números reais, que é uma coisa que, por exemplo, o Apostol não faz. Então, é algo assim, é um nível de matemática mais sofisticado, tá? Então, é uma leitura que vai te puxar demais, vai elevar demais o teu nível, e eu acho, sinceramente, que é um salto muito grande para quem está vendo pela primeira vez. Porém, eu acho que todo mundo que vai trabalhar com cálculo deve ler esse livro aqui em algum momento, tá? Provavelmente, o melhor momento para você ler esse livro aqui vai ser depois que você tiver visto o cálculo. Mas, se você quiser passar pelo desafio de aprender cálculos antes daqui, aí é certo que você vai ter que levar isso aqui para te ajudar, tá? Na minha época de estudos, de graduação, esse aqui foi meu principal material, tá? E houve diversos momentos em que eu precisei de um livro como o livro do Stewart para me ajudar. Agora, isso daqui, assim, eu aprendo muita coisa até hoje lendo esse livro, tá? Porque tem uma série de tópicos aqui que são mais avançados, são menos comuns de serem vistos em outros livros, são extremamente interessantes. E a maneira como isso aqui é escrito é uma maneira assim que se assemelha muito mais à linguagem do Spivak do que à linguagem do Apostol. O Curran ele não é um livro seco, ele é um livro que discute bastante as ideias, né? E vai também naquele espírito de fazer com que você entenda da onde as ideias surgiram e como elas evoluíram realmente, como se você estivesse tendo a ideia ali junto com o autor naquele momento, né? Então, é um livro que te dá o tempo inteiro a sensação de descoberta, né? É uma leitura muito impactante, muito forte, especialmente para quem é estudante de matemática especificamente. Embora eu também gosto muito desse livro aqui para recomendar para quem faz física, porque ele tem um capítulo, né, considerável que tem uma série de aplicações à física e à geometria, tá? Ele fala de relatividade, ele fala de movimento harmônico, ele fala de um monte de coisas que não são vistas em outros livros de cálculo e ele tem então assim um capítulo muito legal voltado para os físicos e para os geômetras, que é assim, é um curso de introdução à análise diferencial junto aí com um apanhado geral das ideias mais importantes da mecânica. Então assim, é um livro incrível, tá? É um livro que vai elevar a tua cultura matemática para um outro nível, mas assim, nunca é demais lembrar que é um livro que não pode ser, provavelmente não pode ser o seu único livro de cálculo 1 se você estiver fazendo essa matéria agora, tá? No futuro não, né? Obviamente que para você ter ali na tua casa, na tua prateleira,
é um livro sensacional. Toda vez que você abrir, você vai aprender alguma coisa nova com esse livro, tá? Eu tenho um carinho muito especial por esse livro aqui, mas é sempre bom fazer esse alerta de que não é um livro recomendado para você ficar só com ele, porém, se você tem interesse no assunto, é um livro recomendadíssimo para que você pegue pelo menos uma vez na vida. Bom, assim, eu sei que talvez algumas pessoas tenham essa dúvida, né? Que livros que você usou no curso Dominando o Cálculo? Eu usei todos esses daqui e usei outros livros também, tá? Então você vai encontrar coisas dali que eu extraí do Curran, coisas ali que eu extraí do Apostol, coisas ali que eu extraí do Stewart e diversas outras coisas que eu extraí da minha cabeça também, das ideias que eu tenho, enfim. Então, ele é um apanhado geral de tudo isso daí. Foi um curso que eu montei realmente com essa vontade de fazer o melhor curso de cálculo que eu fosse capaz de montar, tá? Foi feito com muito carinho, então se você tiver interesse, dá uma olhada aí nos links abaixo para você conhecer o Dominando o Cálculo, tá? E é claro, né, que se você tiver alguma outra sugestão de livro ou então tiver uma opinião diferente sobre os livros que eu falei aqui, ou quiser contar a sua experiência com um determinado livro, eu acho que vai ser assim muito legal a gente usar o espaço dos comentários para enriquecer essa discussão, servir de ajuda também para outras pessoas que estiverem à procura desse tipo de livro, tá? Muito obrigado aos membros do canal e não se esqueça de deixar o like, se inscrever e até o próximo vídeo.